abençoado, que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para iniciar mais um Invencível Podcast, num ambiente de bate-papo, sempre visando o seu crescimento, a sua edificação. É uma alegria ter você como nosso espectador. Hoje estamos aqui para conversar com o pastor, professor Rosanildo Amorim, e o papo vai ser sobre comunicação. Tem muita preciosidade para edificar a sua vida. Bem-vindo, pastor Rosanildo. Obrigado, pastor Lediel. É muito bom estar aqui na Invencível Academy falando sobre comunicação. É um assunto que eu tenho no meu coração, gosto muito disso desde pequeno, sempre muito envolvido nessa área, estudando e procurando me aperfeiçoar. E hoje eu consigo ajudar muitas pessoas a vencer o medo de falar em público e principalmente comunicar a mensagem do céu, a mensagem boa, de uma forma muito mais eficaz. Tá, de uma maneira então mais direta, faz quantos anos que você trabalha nessa área falando sobre oratória e treinando pessoas? Quando eu comecei na cidade de Brusque, na escola teológica, eu já era professor lá. Quando eu assumi a direção da escola, eu comecei a perceber a deficiência nos nossos alunos, que às vezes estudavam 2 a 3 anos, e no final de 2 a 3 anos de curso de teologia, o aluno era um bom aluno, dedicado, mas o discurso dele não era bom, ele não atendia a necessidade, e era muito frustrante você devolver um aluno para a igreja, que ele passou 2 ou 3 anos na escola, e no final ele não conseguia transmitir uma mensagem adequadamente no culto, né? Como a igreja estava esperando. Ele foi estudar, espera-se que ao voltar da escola ele estivesse apto para isso. E foi aí que eu comecei a ver que estava faltando alguma coisa. E aí comecei a buscar recursos, né? Vinha para Blumenau, aqui na FURB, para buscar livros, e comecei a procurar em vários autores para saber o que precisava mudar na escola para ajudar os alunos a vencer esse medo de falar em público e conseguir compartilhar aquilo que eles sabiam. Eram bons alunos, tinham bom conhecimento, mas na hora de compartilhar eles tinham dificuldade. Com certeza essa pessoa que está nos ouvindo agora também seja assim, né? Seja uma pessoa dedicada, seja uma pessoa zelosa pela palavra de Deus, estuda bastante, mas é um medo de quase todo ser humano, né? Quando vai falar em público, sim, trava, aquilo que você planejou, aquilo que você pensou, você não consegue compartilhar. E aí eu comecei a buscar recursos para poder ajudar os alunos a vencer essa dificuldade. Bacana. Nós vamos falar então bastante sobre essas tuas experiências aí. Vamos. E entrando então nessa área mais formal, mais técnica sobre essa realidade, vamos lá, oratória, retórica. Eu quero que você vá explicando para a gente as diferenças que existem entre isso, oratória, retórica, homilética, mas também fala lá do início, de onde que surgiu essa ideia, né, a estudar para transmitir, né, uma mensagem, para fazer um discurso. Sim. Hoje nós temos a oratória, uma palavra muito conhecida no Brasil, muito falada hoje em dia, né? A palavra oratória, retórica, homilética, elas estão intimamente ligadas. Oratória e retórica, no fundo, na origem, é a mesma coisa. Oratória é uma palavra latina e é falar do coração. Então, o orador é aquele que fala do coração. Olha só. Qual que é o significado de um curso oratório? É falar bem no sentido de amplo, um discurso completo. Retórica é grega, então retórica veio primeiro do que oratória. Então, a retórica nasceu lá na Grécia, o estudo aprofundado da comunicação nasceu lá na Grécia, e significa também falar bem, mas é uma palavra grega. Quando ela vai para Roma, vai para os latinos, né, os romanos, eles então usam uma palavra própria deles, que é essa palavra oratória, que é falar do coração. De forma que a retórica estava mais intimamente ligada à questão intelectual, os argumentos, a lógica, e a oratória mais a questão emocional, apesar que as duas palavras compreendem todo o discurso. Os anos passaram e hoje, no Brasil, por exemplo, as palavras tomaram caminhos diferentes. No Brasil você tem a retórica e a oratória de uma certa separação. A oratória hoje, ela se encarrega mais da entrega do discurso, a apresentação do orador. Então, vou fazer um curso de oratória, né? A pessoa que está nos acompanhando agora, fazer um curso de oratória. Muito provavelmente, a maioria deles, pelo menos os que eu tenho conhecimento, ele vai aprender como se portar diante do auditório, como fazer a entrega do discurso. Já a retórica,
ela se encarrega de como preparar o discurso. O que eu preciso ter antes? Correto. O que eu preciso fazer antes de eu me apresentar? No passado, na origem, não. Se você estava estudando retórica, você estava estudando todos os passos do discurso, desde o preparo, desde o exercício antes de você fazer, como dominar o medo, como decorar o discurso, quais os argumentos utilizar, então tudo estava interligado. Hoje a retórica está muito no campo de marketing, né? Os copywriters que ficam estudando quais são as palavras adequadas para colocar o objetivo numa propaganda. Mais de convencimento. Isso seria, mesmo. okay. Mas no passado, o orador, Entendi. o pregador, para você ter uma ideia, o pregador na história da igreja, ele era a pessoa, a referência na cidade. Eles eram tão estudados. Por exemplo, nós temos Santo Agostinho. Sim. Ele, quando está em Roma, ele vai conhecer um homem que para ele era um ícone da comunicação, que é Santo Ambrósio. E por quê? Porque os discursos dele, os argumentos, a forma com que ele apresentava e a estrutura do discurso dele era uma referência. Sim. É uma referência mundial. Depois até se torna, né, o mentor espiritual. Isso mesmo, dele, o mentor espiritual dele. Então, para você ver como era uma referência, por quê? O preparo ia muito além. Hoje nós temos essa diferença. Agora, nós falamos no meio evangélico, por exemplo, da homilética. O que é homilética? É um ramo dentro da oratória ou da retórica que está mais ocupada do discurso religioso. Ou seja, existem algumas características do discurso religioso mais específicas para dentro do ambiente evangélico cristão. Mas quando nós pensamos nisso, nós precisamos pensar que a criança quando vem, né, a criança quando está no berço, quando ela é recém-nascida, ela já usa a oratória, ela já tem a retórica. Você vai falar, como assim? Porque o que é a oratória, a retórica? É a arte de se comunicar bem, a arte ou ciência de se comunicar bem. Então a criança, assim que ela nasce, ela já começa a estudar as possibilidades de conseguir o que ela quer. Então, se ela está com fome, se ela está com algum desconforto, ela não consegue falar ainda, mas ela consegue, ela descobre, tão logo ela descobre que o choro faz com que ela consiga transmitir a mensagem para a mãe ou para o pai. Tanto é que as mães sabem identificar o choro da criança e qual é a necessidade através do choro. Então já é o primeiro sinal de persuasão, quando recém viemos ao mundo, já estamos usando a persuasão para conseguir aquilo que precisamos. Correto. Interessante, hein? Você voltou lá atrás e trouxe aí alguns dados muito interessantes, né? Eu nunca tinha parado para pensar que essa questão, né, da oratória inicia ali no berço, a criança se comunicando, e de fato, né, faz sentido. É claro que depois isso veio sendo estudado, aperfeiçoado, desenvolvido. Hoje podemos dizer que é uma ciência, a questão da oratória, retórica, e a questão da homilética também, você falou um pouquinho ali, é mais essa questão então do lado espiritual, religioso, compartilhamento da fé, transmitir a mensagem, né, de fé. Né? Inicialmente nós pensamos assim, né? Hoje as pessoas em regra têm uma certa apatia à oratória, porque são usadas por pessoas às vezes sem índole, que não falam a verdade, é uma palavra, né? Usam um discurso bonito, mas o conteúdo não é verdadeiro. Mas a oratória é uma ferramenta. A mesma faca que pode ser usada para fazer comida para muitas pessoas, fazer comidas deliciosas, pode ser usada para fazer o mal para alguém. E na ausência de pessoas que queiram usar ela para fazer o bem, com certeza ela vai ficar sobrando para pessoas que querem fazer o mal. Correto. Então, exatamente nessa questão, esse ponto filosófico da oratória, nós temos lá na Grécia as escolas da oratória, as iniciais são com os sofistas. E eles usavam exatamente como é usada hoje, em muitos casos, por pessoas de má fé, para ludibriar o povo. De forma que havia uma rixa entre os filósofos e os sofistas. Os sofistas eram sábios que usavam o recurso da linguagem sem comprometimento com a verdade. Dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. A verdade é algo relativo. Então, o que eu consegui provar que a verdade é a verdade e pronto. E acabavam lucrando com isso. Os filósofos que estavam buscando a questão da verdade, eles eram muito contra, como por exemplo Sócrates, Platão, né? São exemplos que eram contra essa questão do estudo da comunicação, porque eles diziam, não, o que adianta estudar a comunicação só para poder ludibriar os outros?
Mas veio um cara desse, no meio dessa linha de filósofo, que é Aristóteles. Aristóteles começa a estudar a comunicação, fala assim, olha, nós defendemos a verdade, mas eles estudam como compartilhar. Nós estamos com recursos, não estamos utilizando o recurso da linguagem da melhor maneira para compartilhar a verdade, eles estão usando o recurso da linguagem para compartilhar aquilo que não é a verdade. E aí ele começa a juntar as duas coisas. Por que não defender, né, compartilhar a verdade, expor a verdade com os recursos da comunicação? Ela não é nem boa nem má, depende do uso que você faz. E é a partir de Aristóteles, que inclusive escreveu a retórica, aonde ele estuda realmente o impacto que a comunicação tem, as regras da comunicação, as primeiras regras da comunicação, e ele faz esse estudo, é a leitura obrigatória para cada pessoa, a retórica de Aristóteles. Por quê? Porque a partir dali ele começa a ver o impacto que a comunicação tem na vida das pessoas, e uma vez que isso for utilizado para propagar a verdade, o impacto será muito maior. Mas uma vez que for renegado, que foi deixado de lado, com certeza será usado para o mal. Sim. Como nós temos a oratória de Jesus, que é uma oratória impecável, que transformou a vida de milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo, quando a Alemanha, né, a igreja da Alemanha, abandona o discurso, deixa o discurso em segundo plano, quando a Europa prefere colocar um vídeo, né, prefere fazer um teatro ao invés da pregação, um homem se levanta, que é Hitler, tira do baú a comunicação que já estava abandonada e utiliza ela, e através de seus discursos inflama o mundo, e entre 60 e 120 milhões de pessoas perdem a sua vida. Ok. Bom, a gente pôde aí ter uma dimensão um pouquinho, início, história, impacto, né? Nessas tuas experiências de alguns anos como professor, então, de oratória, de homilética, o que você tem visto que é a maior dificuldade das pessoas em falar em público ou saber se comunicar bem? A primeira